Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você sabia que pastores, mensageiros da palavra de Deus, às vezes são como palhaços? De repente, ouvindo aí a palavra dita por mim e quem sabe lendo o texto, você já toma já aquele espanto e já fica estranhando. Mas pastor, como é que pode comparar pastores e mensageiros da palavra a palhaços? O senhor não acha que está humilhando demais, não, a função do pastorado? O senhor não acha, não, que é muito depreciatório comparar mensageiros da palavra a palhaço? Não é diminuir demais, não, essa função? O senhor não acha, não, que são funções totalmente diferentes umas das outras? Mas segura aí que eu vou explicar para você direitinho, tá bom? Nós temos na Bíblia um texto em Ezequiel capítulo 24, versículo de número 15. O profeta Ezequiel era casado e o Senhor traz a ele uma mensagem duríssima para que ele pudesse receber. E não só receber, mas fazer da forma que Deus mandou. Deus chega para o profeta Ezequiel e termina dizendo a ele: filho do homem, hoje eu vou te tirar aquela que tu ama, o desejo dos teus olhos, de um golpe só. Quando eu assim fizer, não chores, não deixe derramar lágrimas nos teus olhos. Reprime o teu choro, não fique de luto, não demonstre nenhum tipo de situações que as pessoas possam ver que você está triste. Entrega a minha palavra. E sabe o que é que ele diz? Eu fiz como o Senhor mandou. Pela manhã entreguei a palavra e à tarde a minha esposa morreu. Dão para entender agora o que eu quero falar? Às vezes nós estamos tristes, angustiados. Nós não somos super-homens, nós temos também problemas, desventuras, tristezas. Sofremos percas que doem na alma, que machuca a nossa alma. Sofremos calúnias, perseguições, tribulações, tanto no corpo como na alma também. Mas, quando você tem de Deus a função de dirigir um trabalho ou de transmitir a palavra de Deus, você não pode deixar transparecer estes problemas. Tal qual quando alguém compra um ingresso para ir no circo, assistir o palhaço no picadeiro. A pessoa compra o ingresso querendo se alegrar. A pessoa compra o ingresso querendo ver o palhaço fazer palhaçadas. As pessoas vão para o circo para rirem, olhando para o palhaço e esperando que o palhaço tire dele ou dela altas gargalhadas. É assim que as pessoas terminam se motivando para ir a um circo. E na igreja? As pessoas saem de suas casas e terminam indo à igreja achando elas que ouvirão uma palavra de Deus motivadora, alvissareira, uma palavra de alerta, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa fazê-lo se levantar de onde está, uma palavra que possa fazê-la se reerguer da queda, do fracasso espiritual. A pessoa vai para a igreja para ouvir o pastor chegar lá e dizer que ainda tem jeito, que Deus é poderoso, que Deus ainda pode reverter a situação. Um palhaço, ele pode ter tido problemas terríveis, passando dificuldade financeira, quem sabe pode ter perdido um ente querido. Um palhaço, ele pode também ter passado por momentos terríveis, quem sabe até de situações de angústias na alma. Mas ninguém vai para o circo comprar um ingresso para ouvir o palhaço ficar lá se lamuriando, se lastimando, com sentimento de autocomiseração, chorando o tempo todo, dizendo que não está fácil, que a coisa está difícil, que o problema está terrível, cresceu, se avolumou na sua vida. Ninguém quer saber disso. As pessoas vão para lá para rir. Assim também é, às vezes, a função de um pastor ou de um pregador da palavra de Deus. Às vezes vem sobre nós problemas terríveis. Às vezes vem sobre nós dores na alma,
Às vezes, sofremos percas que, a princípio, parecem ser irreparáveis. Você tenta digerir logo de pronto, mas não é tão fácil. Não é tão fácil para digerir logo. Mas você precisa continuar. Você é o líder, você é o mensageiro, você é o pastor. Então você não pode deixar a sua função, porque Deus te delegou para tal função e você precisa continuar assumindo o seu papel de pastor e mensageiro. E aí o que acontece? Naquele dia de culto que você vai dirigir, naquele dia em que você é incumbido para pregar, as pessoas vão estar lá, olhando para você. E elas não querem ouvir você contar tristeza. Elas não querem ouvir você se lamuriar. E como eu disse, nós não somos super-homens, mas precisamos interiorizar dentro de nossa alma as nossas dores, os nossos problemas. No momento, pedir a Deus até que esteja conosco, nos auxiliando a vencer aquele conflito interno dentro de nós, para que assim então possamos ser canais de bênção para transmitir aos outros a palavra do Senhor Jesus. Um certo dia, Abraão orou por algumas mulheres que a madre havia fechado, e depois que ele orou, a Bíblia diz que a madre de todas elas se abriram e elas puderam gerar filhos, enquanto que Sara continuava estéril. Você não pode deixar de ser canal de bênção só porque está sofrendo. Você não pode deixar de transmitir palavras de ânimo só porque você está sofrendo algum naufrágio espiritual. Você não pode deixar de transmitir uma palavra de vitória só porque você teve uma perca lá atrás. Você não pode, como mensageiro ou como pastor da palavra de Deus, deixar de transmitir para alguém uma palavra de cura só porque você está com a doença e o médico diz que essa doença é uma doença irremediável, que não tem jeito. Precisamos continuar falando de bênção e de vitória, apesar do sofrimento, apesar das lutas, apesar dos problemas. Aliás, Paulo é um grande exemplo disso. Ele chega a dizer que muitas vezes estava angustiado, mas nunca desesperado, triste, mas nunca deixava transparecer aos outros que essa tristeza era crônica. Conseguia adquirir de Deus robustez espiritual. Fazia com que a tristeza às vezes fosse interiorizada dentro de si mesmo e não transparecia para ninguém. E assim continuava o apóstolo Paulo fazendo a obra do Senhor Jesus. Entenderam agora então? Que Deus te abençoe, que a mão de Deus continue sobre todos nós, em o nome de Jesus. Amém.